Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei trazendo aqui sinais que você está começando a acessar a profundidade com Deus. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Para quem não sabe, existem alguns sinais que uma pessoa apresenta quando ela está ganhando profundidade com Deus, quando ela está acessando profundidades do mundo espiritual. E esses sinais eu vou estar falando aqui algum deles para que você possa entender se você está acessando, se você está ganhando profundidade com Deus ou não. O primeiro sinal que uma pessoa apresenta quando ela está ganhando profundidade com Deus é quando aquela pessoa consegue enxergar o lado espiritual daquilo que seus olhos físicos conseguem ver. Você vê o além daquilo que seus olhos podem enxergar. Ou seja, quando você olha para alguma coisa, um objeto, qualquer situação que está ocorrendo ao seu redor, você consegue perceber com toda a convicção que aquilo existe uma ação espiritual, existe uma ação maligna, ou Deus está agindo na sua vida, na sua casa. Você consegue ter essa percepção muito detalhada. A sua visão espiritual é carregada de detalhes. A sua percepção espiritual pelaquilo que você vê no mundo físico é detalhada, com profundidade. Muitas das vezes alguém não conseguiu perceber aquilo que você percebeu e você está conseguindo enxergar o que está por trás daquele objeto, o que está por trás daquela coisa, o que está agindo por trás daquilo que seus olhos físicos estão contemplando. Então você não vai ter dúvida no seu coração, você não vai ter dúvida na sua mente daquilo que você está vendo. Por que existem pessoas que têm tantas dúvidas se aquilo é pecado, se aquilo não é, e acabam perguntando para pessoas erradas que vão trazer para ela uma resposta errada? Por quê? Porque não tem profundidade com Deus. Porque quando você tem os olhos espirituais, por mais que você tente camuflar e tente não ver e não perceber aquilo, você sabe, no seu interior você sabe que existe algo de errado, você sabe que existe uma ação espiritual por trás daquilo. Por mais que outras pessoas que não tenham a mesma visão que você de enxergar o mundo espiritual, aquilo que está por trás, isso não vai ser mudado em você, porque você vai ter uma convicção certa. Isso não vai te deixar em dúvida pelo fato dessas pessoas tentarem mudar aquilo que você viu, tentarem disfarçar que não é exatamente aquilo que você tem enxergado com os seus olhos espirituais, com a sua visão de discernimento, porque todo aquele que ganha profundidade com Deus, ele tem uma convicção certa que ninguém consegue mudar, porque a visão que ele tem acerca das coisas espirituais não falha de forma nenhuma. Então é por isso que toda pessoa que ganha profundidade com Deus, ela não vive na base da dúvida, mas sim, ela ganha profundidade com Deus e ela recebe a convicção daquilo que está por trás do mundo espiritual, daquilo que é certo e aquilo que é errado. Segundo sinal que você está ganhando profundidade com Deus, você consegue ter paz dentro de si, paz com seus inimigos. Algo que você não conseguia ter antes, porque você passa a entender que não vale a pena você discutir ou brigar com o seu inimigo, com aqueles que lhe desejam mal, com aqueles que lhe perseguem, porque você reconhece que essa luta espiritual, porque os seus olhos podem enxergar além daquilo que está na frente de uma parede. Os seus olhos conseguem enxergar além daquilo que está no mundo físico. Então você começa a entender que a sua luta não é carnal, mas a sua luta é espiritual. E as coisas que estão acontecendo na sua vida são ataques espirituais, são ações espirituais. Você entende que se você alimentar esse sentimento de ódio contra aqueles que lhe perseguem, você vai alimentar o próprio Satanás, para que ele possa ainda agir mais ainda, porque quanto mais você produzir contenda, quanto mais você produzir briga, quanto mais você deixar o ódio entrar no seu coração, mais confusão irá ser gerada através disso. E mais o diabo terá espaço para agir através disso, porque toda pessoa que ganha profundidade com Deus, ela começa a entender aos poucos. Se ela brigar, se ela contender com o seu perseguidor, com o seu adversário, mais confusão será gerada, mais escândalo será gerado.
porque nós não podemos entender segundo a carne, mas segundo aquilo que os nossos olhos espirituais estão conseguindo enxergar naquela situação. Por isso que não vale a pena você rebater pessoas que se levantam contra a sua vida, pessoas que te perseguem, porque você vai perder tempo à toa com aquelas pessoas, discutindo com elas, brigando com elas. Não vale a pena você discutir com pessoas que se levantam contra a sua pregação, contra a sua conduta, mas você precisa ter paz consigo mesmo e entender que o próprio Satanás ele está agindo naquilo. Isso existe uma ação espiritual. E se você responder, você vai estar contribuindo para a ação dele. Por isso que existem aqui na internet muitos canais de fofoca. Um irmão rebate o outro, fala mal do outro e faz vídeo contra o outro. Em todas as redes sociais está desta forma, está uma briga, um briga contra o outro, um se levanta contra a pregação do outro e fica aquela guerra, aquela confusão. Porque são pessoas que não conseguem ter a paz consigo mesmo, não conseguem ter a paz interior, para que aquela pessoa possa entender que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra a pessoa humana, mas sim contra os demônios, e eles estão agindo nisso para causar confusão. E quanto mais espaço para o ódio você dá, quanto mais espaço para a confusão você dá, quanto mais espaço para a briga você dá, mais Satanás vai provocar destruições e bagunças na vida daquela pessoa. Então o crente espiritual, ele deve entender que ele não tem tempo para isso. Quem é crente espiritual não tem tempo para ficar discutindo na internet. Crente espiritual não tem tempo para ficar brigando, porque o crente espiritual, ele tem propósito em tudo. Eu vou pregar a palavra, eu vou orar, porque se não for para mim entrar em uma rede social, se não for para trazer edificação para mim poder pregar a palavra, orar ou assistir um conteúdo espiritual, é melhor eu nem entrar. Porque o crente espiritual, ele pensa desta forma: ele precisa buscar coisas que edificam, ele precisa fazer coisas que edificam, coisas que têm propósito na obra de Deus. Terceiro sinal que você está ganhando profundidade com Deus: quando os seus desejos de orar e jejuar são constantes. Por exemplo, você ora, mas mais desejos você tem de orar. Por exemplo, você jejua toda semana, mas mais jejuns você deseja fazer, porque você não se contenta com aquilo que você está fazendo. Você não se contenta com aquela oração que você está fazendo. Você não se contenta com o jejum que você está fazendo. Sempre você quer ir mais além. Isso vai aumentando na sua vida. Sempre, quando está ligado a isso, é porque você está ganhando uma profundidade. É porque Deus quer te levar ao profundo. Então é por isso que o desejo de orar, de jejuar no seu coração tem aumentado a cada dia, porque o próprio Deus tem colocado isso para você entender que Ele quer te levar ao profundo. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo e atender ao pedido e o chamado que o Espírito Santo está fazendo a você. Se esse vídeo trouxe edificação espiritual para a sua vida, não se esqueça de deixar o seu like. Que Deus abençoe.